do dia a dia, daquilo que está nas revistas, daquilo que estão nos jornais, daquilo que está na moda. Nós começamos a ser levados por aquilo que é o do dia, o da hora, o do momento. Nos deixamos levar por ideias que nada tem a ver com as ideias de Deus para a vida. Imaginamos que curtir a vida são tantas coisas que não são aquelas que Cristo tem para nós. Imaginamos que servir a Deus, andar com Deus, isso vai produzir tristeza, angústia, vai tirar de mim alegria, vai produzir emburrecimento. Não, amado. Andar com Deus é viver a alegria que ninguém é capaz de tirar do nosso coração. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Jesus não veio para estragar a festa, como muita gente imagina, mas Jesus veio para trazer a nós a total consciência do que de fato é viver com Deus. Aonde vai ser a fonte de vida, aonde vai ser aquilo que vai produzir alegria genuína e verdadeira. Se a gente não tiver a real dimensão do que significa seguir a Cristo, nós vamos viver às margens do que Cristo está fazendo, e vamos imaginar que estamos vivendo o que Cristo tem para nós, e vamos descobrir depois que a vida passou e não vivemos o que Deus poderia fazer com que possamos viver. Não viveríamos o que Deus propõe para nós. Deus tem algo novo para a minha vida e para a sua vida. Há um plano de vida. Atrás de que você está correndo? As pessoas estão cada vez mais ocupadas de si mesmo. Tudo em nome do futuro e não tem presente. Então, tão pior do que isso, porque quando Jesus começou a falar sobre dar a vida, se alimentar só dele, aquelas pessoas que o seguiram começaram a dizer o quê? Mas se alimentar só de Jesus é muito difícil. Quem vai conseguir ouvir essa pregação? Viver só para Cristo é muito complicado, porque eu tenho outras coisas que me alimentam. Os meus olhos desejam outras coisas que não aquelas que Cristo tem para mim. As minhas possibilidades, as minhas posses, são capazes de me dar outras coisas que não aquelas que Cristo propõe para mim. A desgraça de tudo isso é que muitas vezes a gente faz isso em nome de Deus. Primeira coisa, irmão, seus planos, projetos, ideias, não devem ser apresentados a Deus depois que você os tem. Mas uma vez que eu vou caminhar após Cristo, eu tenho que ouvir dele o que ele tem para mim. Quais são os seus desígnios, quais são os seus planos, quais são os seus projetos para a minha vida? O que na minha vida precisa ser desmontado para que aquilo que Deus quer construir possa ser construído? Eu estava conversando com o irmão essa semana e falando com ele, ele falou assim: pastor, eu estou num momento da minha vida assim que eu tenho visto que eu me converti mesmo. Porque ele mexia com tráfico de drogas. E no tráfico de drogas ele falou assim: eu não fiquei rico não, mas eu tinha muito dinheiro o tempo inteiro. Ele falou assim: hoje, as roupas que eu tenho não estão me servindo mais. Às vezes eu não tenho R$5 no bolso. E aí, ele falou para mim, aí eu caí na bobagem de compartilhar isso com um chegado meu antigo. Que eu estou aí para casar, uma dureza. E o cara falou para mim: você é bobo demais, se você fizer um movimento 15 dias, você resolve esse problema seu de casamento. Muitas vezes na nossa vida, nós estamos imaginando que dá para resolver outras coisas. Aí sabe qual que é o discernimento que eu tive com ele? Eu falei assim: irmão, sabe por que muitas vezes Deus está permitindo que acabe até as roupas? Porque Deus quer lavar a sua vida, para que não fique nada daquilo que foi construído em cima de porqueira na sua vida. Deus está permitindo que você seja lavado assim, na profundeza da sua alma e da sua aparência. Mas eu tenho certeza de uma coisa, meu irmão: você não vai mendigar o pão, você não vai passar necessidade, porque o Senhor é contigo e vai fazer com que você prospere. Fica firme. Fica firme com Deus. Não negocie a sua bênção. Não aceite outro caminho que não aquele que Deus tenha, por mais que ele pareça ser difícil demais. Confie em Deus. Espera nele e tudo ele fará. Porque a palavra de Deus diz o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, todas as coisas vos acrescentarão. Quais coisas? O que comer, onde morar e o que vestir. É isso que a palavra de Deus ensina. Mas às vezes, no meio do caminho, nós vamos negociando.
nós vamos abrindo mão. Aquela paixão de ler a Bíblia, de ouvir a palavra, de estar presente, de ouvir, de orar. Eu não sei qual foi o último dia que você parou para orar mesmo. Estou dizendo aquela oração assim, ai Deus, lembrei, abençoa esse alimento. Não estou falando de você com Deus, falar com Deus sério, sentar como quem senta com um amigo e fala assim, Deus, e aí? Fala de mim. Quais são as coisas da minha vida que está precisando, que eu não estou vendo? Aonde que está pegando na minha vida? Me ajuda, Deus. Me ensina o caminho. Como um amigo. Como você troca ideia com alguém que você tem confiança? Qual foi a última vez que você disse assim, vou investir meu tempo orando, vou me dedicar a aprender, eu vou amadurecer mais? Porque talvez há tantas tarefas na vida, e aí a gente põe Deus na obrigação de abençoar o que nós estamos fazendo. Nós vamos andando, vem Deus, não perde o caminho não, vem que senão o Senhor não me abençoa. Ao invés de aquietar na presença de Deus e dizer, Deus, e aí? O Senhor tem para mim? Sabe o que Deus tem para nós? Um negócio chamado a grande comissão. Quem já ouviu falar da grande comissão? Não é de vendedor que ganhou uma comissão grande, não. A grande comissão é o que Cristo nos comissionou a fazer. Então um dia, Ele passa conosco todo o tempo sobre o planeta Terra que Ele viveu entre nós. Ele ensina como Ele devia ensinar. Aí Ele diz assim, é preciso que eu vá embora, preciso que eu suba aos céus para meu Pai, para que o Pai possa enviar o Consolador. Quem que é o Consolador? O Espírito Santo de Deus. Para quê? Para que o Espírito Santo vai ensinar vocês como vocês devem viver. Ele vai um testemunho que vai vir de dentro. Vai ser ninguém ficar falando para você o que você tem que fazer, mas algo que vai vir e vai dizer, isso não é mais bom para a sua vida. Isso não cabe mais na sua vida. Você precisa escolher o caminho, porque isso não cabe mais na sua vida. Você tem que tomar uma decisão entre você e Deus, e dizer, Deus, eu vou te rejeitar, que você pode fazer isso, está no seu direito, mas é a maior burrice, porque você vai encontrar caminhos de morte e não de vida, e pode ser que o dia que você se arrependa seja tarde demais. Ou você pode dizer para Deus, Deus, me ensina a te servir, me ensina a te adorar, sou totalmente seu, eu nunca mais vou me afastar dos teus caminhos. A grande comissão tem a ver com obedecer a Cristo. Lá em Mateus 28, verso 16 em diante, diz assim, os 11 discípulos foram para Galiléia, e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. Quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse, Deus me deu todo o poder nos céus e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo, façam com que sejam meus seguidores, batizando os meus seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu vos tenho ordenado. E lembre-se disso, eu estou com vocês todos os dias, até o fim. Então, amado, tudo que Jesus fez, tudo que Ele quer promover, quando Ele está dizendo, você quer se alimentar de mim? Quando você se alimentar de mim, a sua vida vai ser impulsionada para quê? Repartir de Deus com outras pessoas, compartilhar desse amor com todos os povos. Aonde? Aqui, acolá, em todos os confins da terra. Gastar a sua vida na consciência de que o que Deus me deu, o que Ele colocou na minha mão, seja dom, talento, recurso, finanças, seja o que for que Deus colocar na sua mão, tem que cumprir o propósito de Deus. Tem que almejar aquilo que Deus tem para a sua vida. O que é? Ensinar outras pessoas a seguir a Cristo. Os verdadeiros discípulos são esses. Quando Jesus diz, aquele que me tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a Ele. Em João 4:23, mas virá o tempo, de fato, e já chegou, que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois esses que o Pai quer que os adorem. João 15:8, e a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem frutos, e assim mostram que são os meus discípulos. Eu estava falando no início, e não concluí. Desgraçadamente tem muita gente hoje caminhando no oba-oba de Jesus. Trocaram de religião.
continuam formais na presença de Deus, não mudaram um curso da sua vida, nada. Aquilo que faziam, apenas agora pediram para Deus para potencializar, para continuar fazendo. Eu quero dizer uma coisa para você, amado, conversão é ir numa direção. Quando eu me encontro com Cristo, a minha vida muda, converge para caminhar na direção da luz que é Cristo. E aqui ele está dizendo, Deus não quer frequentadores de culto, pelo amor de Deus, se não for um encontro íntimo, pessoal, transformador na nossa vida, se não for uma experiência minha, não é a experiência do meu pai, da minha mãe, não é porque meu pai e minha mãe são crentes, que eu estou resolvido, você vai para o inferno. Se não for uma experiência minha, que eu decida por mim mesmo dizer, eu quero Cristo na minha vida, e tudo que Ele tem para mim é o que eu quero a partir de agora. Eu quero uma decisão íntima, definitiva, de seguir esse Deus de uma maneira clara, em que a minha vida se expresse, de forma que todo mundo veja Cristo em mim. Não dá para ficar brincando de ser crente. Não dá para ficar brincando e gastando seus dias. Porque o tempo está chegando, irmão. Daqui uns dias a Bíblia diz assim, que vai chegar um dia, que alguém vai te pegar pela mão, e vai te levar para o lugar que você não quer ir. Por quê? Porque ficou velho. É assim na nossa vida, quando a gente é criança, os nossos pais nos levam para onde a gente não quer ir. E tem muita gente que vem no culto, porque o pai está trazendo, porque senão não vinha. E eu quero dizer uma coisa para você, aproveita. Aproveita. E desfruta da presença de Deus e fala com Deus. Conversa com Deus na sua casa, fala, Deus, me explica qual é. Quando eu me converti, eu falei assim, eu não quero essa conversa de pastor falando no meu ouvido, o que eu tenho que fazer, deixar de fazer, eu vou ler a Bíblia. Aí eu vou ler a Bíblia e vou saber o que a Bíblia diz para a minha vida. Então, pela misericórdia de Deus, seja pelo menos curioso e vai ler a Bíblia e falar assim, Deus, o que o Senhor está falando? O que o Senhor fala a respeito da vida? O que é importante na vida? O que o Senhor fala sobre dinheiro? O que o Senhor fala sobre namoro? O que o Senhor fala sobre sexo? O que o Senhor fala sobre ser casado? Está na Bíblia. Aí você vai viver de acordo com o que a Bíblia te ensina, e não com o que a religião te propõe. Eu quero dizer uma coisa para você, não tem mais nada importante na sua vida do que seguir a Cristo. Você pode fazer o que você quiser na sua história, você pode construir, conquistar coisas, viajar para um tanto de lugar, beber da melhor bebida, comer da melhor bebida, comer comida, no final vai tudo para dentro do vaso sanitário. Mas se você se alimentar de Cristo, se você comer de Cristo e beber de Cristo, isso vai produzir eternidade na sua história. Isso vai produzir vida com Deus na sua história. Isso vai produzir uma família sarada, curada. Isso vai produzir uma amizade profunda. Isso vai produzir comprometimento com aquilo que presta. E rejeição de tudo aquilo que não presta na sua vida. Que você pare e faz uma reflexão, o que você vai fazer dos próximos 10 anos da sua vida? Onde você vai estar daqui 10 anos na sua vida?